Bom dia, quarto ano! Como vocês estão hoje? Chegamos a mais uma sexta-feira, depois de mais uma semana super produtiva. Sexta-feira é aula de ciências. E mais uma vez eu trouxe uma proposta de uma aula super legal para vocês, tá? Nós estamos entrando no novo capítulo da nossa apostila, no capítulo 6. E o título desse nosso capítulo é Tudo Junto ou Separado. Então a gente vai tratar de coisas juntas e separadas. Como assim? Nosso principal conteúdo desse capítulo são as misturas. Prof, o que é uma mistura? Uma mistura é quando a gente junta duas ou mais coisas e a gente obtém um resultado. Essas coisas que nós juntamos, nós chamamos de substâncias. Então, substância é antes, mistura é quando está no processo e a gente sempre tem um resultado. Esse resultado nós chamamos de produto final. Certo? Vou trazer uma imagem para vocês com um exemplo que eu acho que vai dar para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre o que a gente está falando. Vamos lá? Aqui temos um exemplo claro do que são substâncias e o que é uma mistura. As substâncias são os ingredientes da receita. A mistura é a massa e o produto final desse processo, nesse caso, é o pão. E aí, começaram a entender sobre o que a gente está falando, essa coisa de mistura. É um conteúdo bem fácil e durante esse capítulo a gente vai ver várias possibilidades de onde a gente tem essas misturas. Então, tanto em alimentos, em produtos, no nosso próprio corpo, tá? Mas hoje a gente vai falar dessa questão de alimentos, de misturas de substâncias, tá bom? Quero que vocês parem para pensar comigo sobre alguns exemplos, tá? A gente fala muito de mistura, né? Quando a gente vai fazer alguma receita, essas coisas. E eu quero que vocês pensem em 3 ingredientes: o sal, o açúcar e a farinha de trigo. Se a gente para olhar, eles são muito semelhantes, eles são muito parecidos. Porém, cada um deles tem uma particularidade. Por quê? O açúcar, ele é uma substância pura. É uma substância que não precisa de nenhuma outra para chegar ao açúcar. Então, é só ele. O sal é mais ou menos a mesma coisa. Porém, a farinha é completamente diferente, porque por mais que a gente não veja, para chegar à farinha de trigo, nós temos vários compostos ali dentro. É claro que não são vistos a olho nu, a gente precisa de instrumentos próprios, mas ela tem outros ingredientes. Então, a farinha, ela é um produto final. Tá, é um produto final que a gente usa para fazer outros produtos. Deu para entender, mais ou menos? A gente também tem uma coisinha chamada estado físico das misturas. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar em estado líquido, estado sólido e estado gasoso, certo? Prof, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que cada uma das substâncias está em um estado. Por exemplo, no sólido, o que a gente pode encontrar num estado físico do sólido? Sólido, lembrando, é aquilo que a gente consegue pegar, é aquilo que para nas nossas mãos. Então, a gente tem a farinha de trigo, tem o açúcar, tem o sal, tem o fubá, enfim, várias coisas que a gente consegue pegar. No líquido, o que a gente tem no líquido? Nossa, várias coisas. Suco, água, leite, óleo, vinagre, álcool,
Isso tudo são substâncias com um estado físico líquido. Prof, mas e no gasoso? No gasoso eu vou dar 2 exemplos que todo mundo conhece. O nosso ar, que ele é sim uma substância que está num estado físico gasoso, e o gás de cozinha, que também é gasoso. Ele precisa de outros componentes ali para se tornar também um produto final, né? Então esses são os 3 estados das nossas substâncias: líquidos, sólidos e gasosos, ok? Marquem isso porque depois vocês vão precisar lá para o nosso trabalhinho do final, ok? Agora a gente vai observar uma experiência e a gente vai trazer outro conceito para vocês. Gente, trouxe para vocês 3 situações diferentes para a gente observar. Então agora nós vamos ver que nas nossas misturas existem também 2 classificações dentro delas, tá? Existe a mistura homogênea, que vocês já ouviram falar e eu tenho certeza disso, principalmente em receitas, e a mistura heterogênea, tá? Vamos começar com a água. O que vocês acham que a água é? Ela é uma mistura homogênea ou ela é uma mistura heterogênea? Daí, acertou quem disse que a água é uma mistura homogênea. Por quê? Nós sabemos que dentro da água nós temos algumas substâncias, porém essas substâncias são mas tão misturadas que nós não conseguimos ver nem a olho nu e nem com a ajuda de instrumentos para isso, de microscópios. Então, a água é uma substância homogênea, porque nós não vamos conseguir ver essa separação. O contrário do leite com o óleo. Se vocês olharem, tá completamente separado. Eu posso mexer, eu vou deixar ele parado aqui, ele vai voltar pro lugar. O leite vai para baixo, o óleo vai para cima por uma questão de densidade, mas esse é outro conteúdo. Então o óleo e o leite é uma mistura heterogênea, porque nós conseguimos ver, tanto olhando quanto com instrumentos, que os dois estão extremamente separados. Nós conseguimos ver essa mistura. Se a gente pegar uma colher e mexer, a gente vai ver que vai ficar cheio de bolinha. Então, são as partículas do óleo dentro da partícula do leite. Então, essa daqui é uma mistura heterogênea. É aquilo que eu consigo ver mais de uma substância dentro do recipiente, ok? Agora, nós temos aqui um terceiro caso, que é o leite com Nescau. Super comum, a maioria das pessoas toma e eu adoro. O que vocês têm para me dizer sobre isso aqui? Vocês acham que é uma mistura homogênea, aquela que nós não conseguimos ver nem a olho nu e nem com instrumentos, ou é uma mistura heterogênea, que nós conseguimos ver a separação dessas substâncias tanto a olho nu quanto com instrumentos para isso? O que vocês me dizem sobre o copo do Nescau? Vou trazer uma coisinha para vocês e depois vocês me contam. Essa é a composição do leite. Então, podemos ver que ele possui algumas substâncias em sua fórmula, como carboidratos, proteínas, sais minerais e vitaminas. Então, o leite não é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea. Por mais que não possamos ver a olho nu, com os instrumentos adequados podemos ver a sua composição. E aí? E agora? Vocês já sabem se o copo de Nescau com leite é homogêneo ou heterogêneo?
Acertou quem falou que é heterogêneo por duas situações. O próprio leite, né, como a gente viu no exemplo, ele tem vários compostos. E com os microscópios, né, a gente conseguiria ver todas essas partículas separadas dentro do leite, mesmo sem o Nescau, tá? Então ele é um falso homogêneo. A gente mistura, a gente vê que tá tudo misturado, tá pronto para beber, porém é uma mistura heterogênea por conta de todas as substâncias que tem dentro dela e a gente consegue observar isso, tá? Tanto que aqui, ó, tá cheio de bolinha, né? Então claramente tá dando pra ver que é uma mistura homogênea, heterogênea, tá? E daí essas misturas, elas são líquidas, gasosas ou sólidas? Não vou nem responder, fica aí por conta de vocês, tá? Outros exemplos de misturas. Nós temos algumas pedras que são compostas de várias substâncias. Nós temos o suco, que também é um falso heterogêneo, um falso homogêneo, né? A gente vê ali misturando, pensa que tá tudo pronto, porém se a gente pegar um microscópio a gente consegue ver essas partículas separadas. A farinha de trigo, lembra que eu falei lá no comecinho? A farinha de trigo também é um falso homogêneo, ela tem várias substâncias dentro dela e a gente consegue observar com instrumentos para isso, tá? Ao contrário do sal e do açúcar, que são compostos só de sal e só de açúcar. Então são substâncias completamente homogêneas, ok? Pessoal, na nossa apostila nós temos algumas atividades para fazer, tá? Primeiro, nós temos a página 256 e 257, que traz exatamente o que é uma mistura, da onde ela vem, explica também o que são substâncias, né? Lembrando que a gente tem duas ou mais substâncias, quando a gente junta tudo, nós temos uma mistura. Depois dessa mistura pronta, nós temos um resultado final, que é aquele exemplo da receitinha do pão que a gente viu lá no começo, tá? Os ingredientes são nossas substâncias, a mistura é a nossa massa e o resultado final é o nosso pão, tá? Na página 257, nós temos algumas questões para serem respondidas, tá bom? Então, respondam lá. E na página 258 e 259, nós estamos falando de misturas homogêneas e heterogêneas, tá? De sólidos, líquidos e gasosos. E vocês também têm algumas questões para responder. Tudo tá dentro disso que a gente viu. Tudo tá nos textos também. Então, se vocês tiverem dúvida, leiam. Não conseguiram, me avisem. A gente vai respondendo junto. E eu vou deixar aqui no final desse vídeo duas perguntinhas que é para vocês copiarem e responderem no caderno de vocês, tá? E é claro que nós temos um desafio. Adoro desafios no meio da aula. Então, o que a gente vai fazer hoje? A receita de um bolo. Vou fazer a receita com vocês. Vocês vão conhecer a minha cozinha. Vão conhecer os meus dotes culinários, que são maravilhosos. Eu arraso, às vezes. E depois que o bolo estiver pronto, eu vou falar o que vocês têm que fazer, porque também não é só fazer e comer, né? A gente vai ter um trabalhinho em cima disso. Beleza? Vamos lá, então? Pronto! Então vamos lá para nossa receita. Já estou aqui de cabelinho preso. Já separei aqui os ingredientes que a gente vai usar. São 3 cenouras pequenas, picadas e descascadas, meia xícara de óleo, meia xícara de leite. Sim, nós vamos fazer um bolo de cenoura e ele vai leite, porque ele não é aquele bolo de cenoura que fica pesado. Ele é um bolo de cenoura que fica bem fofinho. 3 ovos, 2 xícaras rasas de açúcar, ele não pode ficar muito doce.
e 3 xícaras de farinha de trigo, tá bom? Primeira coisa que... Ah, e a gente vai usar o liquidificador e eu também vou usar a batedeira, mas quem não usa a batedeira pode bater na mão, não tem problema, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é separar os nossos ovos em clara e gema, tá bom? Então vamos lá. Crianças, lembrando que vocês devem fazer com a companhia de um adulto, tá bom? Não vou mexer na cozinha sozinhos. Peçam para um adulto estar acompanhando vocês. Nosso forno já está aquecendo, tá bom? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai usar primeiro os nossos 3 ovos, tá? 2 ovos, a gente vai separar a clara para bater ela em neve. E um ovo a gente vai pôr direto lá dentro do liquidificador, porque ele vai inteiro na massa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira clara, a gema já joga lá dentro do liquidificador. Segunda clara, nossa, que eu vou. E a gema também já vai lá direto pro liquidificador, tá bom? Então, vamos bater a nossa clara em neve com batedeira ou no fouet, tá? Na mão também dá certo. Tá pronta a nossa clara em neve, tá? Pra quem não sabe, esse é o ponto da clara, que você vira a travessa assim e ela não cai, tá? Então essa é o ponto certinho da clara em neve. Bateu, reserva lá do ladinho, que a gente vai usar depois. Agora nós vamos para os nossos ingredientes de liquidificador. Então vamos para nossa mistura do liquidificador. Aqui dentro estão as 2 gemas, que a gente separou dos ovos. Tá? A gente vai pôr o nosso 3º ovo aqui dentro. Esse vai inteiro. Foi. Aí também vão no liquidificador as 3 cenouras picadas e descascadas. Vamos colocar também o nosso açúcar, 2 xícaras de açúcar rasas dentro do liquidificador. Meia xícara de óleo. E a nossa meia xícara de leite. Colocou tudo, fecha e vai bater bem até ficar uma mistura homogênea. Então vamos lá. Prontinho! Olha aí, ó. Viu? Tá tudo bem misturadinho. Agora, a gente vai passar a nossa mistura para uma bacia pra gente poder misturar bater o restante dos ingredientes, tá? Eu vou fazer na batedeira. Vocês podem fazer, caso não tenha batedeira em casa, mistura numa bacia pra bater com a mão, tá bom? Então lá.
foi o nosso líquido. E agora a gente vai colocar aqui dentro a nossa farinha de trigo, ok? Batemos, agora vamos colocar o pó royal, uma tampinha, tá bom? Que equivale a uma colher e meia. Última batidinha. Gente, tá pronta a nossa massa, quase pronta, né, ó. Bem misturadinha, bem bonita. Agora, a gente vai pegar a clara em neve. Lembra que a gente bateu no comecinho? Vai jogar aqui dentro. E aqui a gente tem que mexer meio devagar, de baixo pra cima, pra clara dar o efeito de bolo macio que a gente quer. Aí, ó, estão vendo que agora já não tá mais aparecendo a clara? Sinal que está pronto. Não esqueçam de mexer bem lá no fundo, tá? Depois disso, nós vamos pegar uma forma untada. A minha já está pronta. Ó, eu passei óleo com papel toalha e depois eu espalhei açúcar, tá? E vamos despejar a nossa massa aqui dentro. Espalha bem. E vamos levar o nosso bolo pro forno pra ver o que vai dar. Gente, eu tirei o bolo do forno, ele tá ali do ladinho esfriando e agora a gente vai fazer a nossa cobertura. Eu vou fazer aquela cobertura de chocolate cascudinha, que quando ela esfria ela fica bem durinha, fica bem gostoso, tá? O que a gente vai usar na nossa cobertura? O achocolatado, tá? Nescau ou outro que vocês tenham em casa. Margarina ou manteiga. O leite. Uma xícara de açúcar. Panelinha, colher. Lembrando que peguem um adulto pra ajudar vocês, pra vocês não acabarem se machucando, tá bom? Então vamos começar. A gente vai colocar 2 colheres de Nescau, né, de achocolatado. Uma xicrinha de açúcar, coloquem com o fogo desligado, tá? Depois a gente liga. E a gente vai medir 2 colheres de leite. Ó. 2 colheres de leite. E daí a gente vai pôr 1 colher de margarina. Não precisa ser muito cheia, tá? Aí. Depois que a gente colocou tudo na panelinha, ligar o fogo. Não muito alto, tá? Vou deixar ele mais baixinho até derreter tudo.
E daí a gente vai mexendo. Vai mexendo até virar uma mistura também homogênea. Ó, tá vendo? Ó, ele vai esquentando, ele vai derretendo, ó. Agora a gente tem que deixar no fogo até dar aquele ponto de brigadeiro, que é quando desgruda do fundinho da panela. E continue mexendo pra não queimar. Ó, ela tá começando a ferver, tá começando a fazer as bolinhas. Agora a gente vai mexer só mais um pouquinho e ela já tá boa, tá? Ó, gente, tá fervendo, tá vendo? Então já tá boa a nossa cobertura, agora a gente vai pôr no nosso bolo. Olha aí, gente, o nosso bolo está assado. Quase que queimou aqui, ó. Tá vendo? Fiquei conversando. Quase queimou meu bolo. Pra cobertura, a gente vai pegar um canudo desse. Sabe esses canudos que vocês têm em copo? Nesses copos bonitos? Então, a gente furar pra cobertura entrar dentro. Pra entrar dentro do bolo, tá? E fica muito bom. A gente vai fazer alguns furinhos assim, ó. Fura mesmo, tá, gente? Não precisa ter dó, não. Por isso que ele tem que estar um pouquinho frio, porque senão se for furar ele quente, ele vai baixar. Nossa, que cheiro de cenoura. Aí, pegamos nossa colher, nossa cobertura e a gente vai espalhando, ó. Jogando nos buraquinhos. Nosso bolo. Agora, só esperar esfriar pra gente cortar. E a gente vai ver agora o que vocês vão ter que fazer, porque também não é só fazer o bolo e comer. A gente vai ter um trabalhinho em cima dessa receita, tá bom? Vamos lá? E aí, me contem! Será que vai dar certo esse bolo de vocês? Tô ansiosa pra saber. Gente, o que vocês vão ter que fazer como trabalhinho, né? Eu vou mandar a receita desse que eu fiz. Podem ficar à vontade para fazer outro, né? Caso vocês não queiram fazer de cenoura, quer fazer um de chocolate, um de fubá, um de milho, tudo bem. Mas o trabalho de vocês é o seguinte: vocês vão ter que marcar lá no caderno de vocês todas as substâncias que vocês usaram para fazer essa receita. Lembrando, o que é substância? É tudo aquilo que a gente pega um e junta com o outro. Então, açúcar, trigo, fermento, que mais que eu usei? Cenoura, ovo, enfim, todos os nossos ingredientes. E vocês vão ter que anotar do ladinho o estado físico dele, se ele é líquido, se ele é gasoso ou se ele é um sólido. E vão ter que anotar também se ele é uma substância homogênea ou heterogênea, tá? Isso que vocês vão ter que fazer. Espero as fotos. Podem fazer com qualquer receita, não precisa ser necessariamente esse. Eu fiz para vocês entenderem ali qual que era o passo a passo que a gente ia ter que fazer, tá bom? Ó, lembra que eu falei pra vocês furar o bolo, que entra a cobertura? Gente, isso é uma dica de mestre.
Ó, o furo do palito, do canudo, tá aqui. Onde é que veio para a cobertura? E a casca tá crocante, ó. Agora, eu vou deixar vocês aí fazendo a receita de vocês. E eu vou comer o meu bolo. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me avisar. Tchau, gente. Até amanhã.